Boa Finalmente noite. nos conhecemos pessoalmente. Pois é. Que Tá me ouvindo alegria bem? estar aqui com você. Tá me Tô ouvindo ouvindo bem? bem. Sim, Ai, que bom! A gente só estava falando só no virtual, né? verdade? Já coloquei um copo d'água, porque, como eu comentei contigo hoje, hoje ia dar sim, mas porque a chuvinha foi mansa. Aqui a gente fala chuva mansa. Aqui fez bastante calor o dia inteiro, tá muito quente aqui em São Paulo, muito quente. Choveu bastante há uns 15 dias, mas atualmente está bastante calor. Não, e setembro para nós, Patrícia, é um mês maravilhoso. Até a gente fica meio triste, né? Em função da Revolução Farroupilha. Porque aquele movimento, né, que o Rio Grande do Sul, em 1835, dia 20 de setembro é o dia do gaúcho, o dia da Revolução Farroupilha. Então, são feitos acampamentos, as pessoas saem de casa pilchados, pilchados é de bombacha, de lenço, pilchados, chama-se pilchados. E tem o acampamento Farroupilha, e acampam e ficam um mês inteiro morando no meio das árvores, como se fora antigamente. Fazem a comida, tem os shows, os gaiteiros, só que o setembro agora dessa vez não deu, porque em função de todo esse problema, né? Mas tu logo vais conhecer aqui. Mas é um grande... eu não vejo não. Hã? Não vejo a hora de conhecer. Logo tu está vindo aqui, né? Tu estás me ouvindo bem? Sim, agora tô. Um pouco mais alto a voz? Não, tá ótimo, assim, eu tô conseguindo ouvir. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Exatamente, nós temos que nos ajeitar porque eu tô te ouvindo mais longe. Tá, vou ficar mais próxima do telefone. Isso, ficar mais próxima do telefone, porque o nosso assunto hoje é muito importante, que são as nossas crianças, não é? Patrícia, muito obrigada pela oportunidade que tu estás me dando de compartilhar aqui com o nosso povo sul-rio-grandense, porque quando fala sul, a gente não gosta, é Rio Grande do Sul. Sul é de Paraná para baixo, não é? Ai, porque eu fui para o sul. Como tu vai vir, virás conhecer Gramado, já a meu convite, né? Aqui é Rio Grande do Sul. Então, é o sul do Brasil, não é? Os demais estados, né, fazem parte do sul. É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas nós, gaúchos, não gostamos não de... fui para o sul. Não, foi para o sul, ele pode ter ido para Paraná, ele pode ter ido para Santa Catarina e poderia ter ido para o Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre fala Rio Grande do Sul. Okay. Minha querida professora, doutoranda, né, que já está em fase final de tese, uma amante das crianças, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava assim, esperando ansiosa por essa live, para que nós possamos, né, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, que são públicos diferentes, não é? Eu uso mais Facebook. Eu sou Esther Garcia, atuo, né? Sou mentora, consultora empresarial, mentora humanista, também psicanalista, uma série... Eu cuido das pessoas e professora. O maior orgulho, como eu estava comentando hoje, é ter sido começado a dar aula com 15 anos. Portanto, toda a minha fala, todas as minhas demais atividades, que eu no segmento bancário, no segmento de inteligência de mercado, né, porque eu atuo nas empresas, tanto a parte psicológica quanto a parte empresarial, que é preciso entender de pessoas para se conseguir resultados, mas em tudo isso, né, Patrícia, eu estava comentando, tem um cunho grande educacional. Porque se nós queremos mudar comportamentos, nós temos que trabalhar a educação, o ensino é um processo educacional. E só se muda comportamentos, eu trabalho muito com lideranças, não é?
Então, para que um líder, né, modifique o seu comportamento, nós temos que trabalhar a educação. Mas agora é tudo contigo, minha linda. Te apresenta, conta um pouquinho da tua experiência profissional, que eu sei que é muito vasta, com os nossos pequenininhos que estão naquela dúvida, vamos para a escola, para os pais, deixamos na escola, e aí? Fala, porque eu não quero deixar, talvez, eu quero que tu te apresentes para que não fique nada, assim, que seja importante, né? Da tua formação, das tuas pesquisas, dos teus estudos, né? E da tua prática, né? De aula. Primeiramente, eu quero te agradecer, Esther, pelo convite. Estou imensamente feliz. Acredito que nós aprendemos com as pessoas de uma forma geral. Toda aprendizagem que eu tenho ao longo da minha vida foram com pessoas. E as pessoas, elas são fundamentais para que a gente tenha crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu sou imensamente grata por esse convite. Fico muito feliz. Muito feliz por conhecê-la pelas redes. As tecnologias têm nos aproximado das pessoas, têm nos aproximado das ideias e da aprendizagem de uma forma geral, né? Bom, boa noite a todos. O meu nome é Patrícia. Eu sou professora, primeiramente, né? Eu falo isso com muito orgulho, que é a minha formação inicial. Eu sou formada em letras. Posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em psicopedagogia clínica e educacional. Em seguida, eu fiz mestrado e estou no doutorado em psicologia da educação, no último ano. A minha experiência toda tem sido voltada para a área da educação, então eu já dei aulas no ensino médio, já dei aulas no ensino fundamental, já dei aulas no ensino superior e desde 2014 eu atuo em consultório clínico, tratando e cuidando dessas questões de aprendizagem, mas das dificuldades de aprendizagem de uma forma geral. Por que a criança não aprende? Por que a criança é rebelde? Por que as crianças de 5º, 6º, 7º e 8º ano não são alfabetizadas? Porque isso, hoje em dia, é um número muito grande de crianças, inclusive de ensino médio, que estão nas escolas e não são alfabetizadas. O que acontece? O que acontece com uma criança rebelde? O que vem por trás de tudo isso? Então, assim, para mim tem sido algo incrível investigar tudo isso. A minha pesquisa é muito voltada para as questões de literatura, então eu trabalho desde a graduação as questões de aprendizagem das crianças, do adolescente, do adulto, por meio da literatura. Então eu penso e eu acredito que as histórias e o mundo imaginário pode nos levar à aprendizagem. Inclusive a gente consegue alfabetizar uma criança por meio da literatura infantil. E eu acredito que nós aprendemos por meio das relações. Eu utilizo muito um autor muito conhecido, que é um psicólogo, Vygotsky, e ele fala que nós aprendemos por meio das nossas relações, por meio da interação social. Então, é nessa prática que eu venho atuando desde 2014 e sou apaixonada pelo meu trabalho, sou apaixonada por vidas e sou apaixonada pelo processo educacional em si. Eu gosto muito do que eu faço, não só pelo resultado que ele apresenta, mas principalmente pelo processo que se prossegue. Então, eu começo ajudando e auxiliando famílias e uma criança que não é alfabetizada, e aí, no meio do caminho, essa criança se descobre em autonomia da sua própria alfabetização ou da sua própria vida. Porque eu sempre falo para os pais que antes da criança ser alfabetizada em letras, ela tem que ser alfabetizada na sua vida. Ela tem que saber comer sozinha, se vestir sozinha, ir ao banheiro sozinha. Tudo isso antes das letras. Né? A gente precisa ter o nosso imaginário, a gente precisa ter o nosso cognitivo dentro de uma forma coerente para depois inserir as letras no nosso campo semântico, né? Que a gente fala. Pois é. Uma das questões que muito me chamou a atenção é este período da quarentena, né? Nós sabemos o quanto os pais, né, Patrícia, estão divididos, mando para a escola, deixo em casa. O que eu faço, né? Luciane, querida, boa noite. Eu ainda não domino muito essas tecnologias, se eu te abanar aqui, mas muito obrigada, querida. Ela é professora também, como nós. Então, ela me disse, eu vou estar lá, e nós todos, né, queremos que as nossas crianças, nós somos as crianças de ontem,
Se essas crianças ficaram com lapsos de aprendizagem, nós vamos continuar seguindo esse modelo mental, né? Porque eu também sou neurocientista, né? Pela USP, quando eu morei em São Paulo. Então, vão ficar esses lapsos de natureza socioemocional. Então, eu chamo que o Covid humanizante, lembra que nós conversamos a respeito, Patrícia? A Patrícia de Osasco, como chama lá o teu centro universitário de Osasco? Ah, sim. Eu fui doutorado na Unifiel. Sim, em Osasco, né? São Paulo. E nós conversávamos de como nós podemos ressignificar, não é? Esse tempo que as crianças estiveram, que estão com os pais. E foi o que tu me disse, uma coisa muito bonita que tu dissestes. Eles estão aprendendo em casa. Eles não precisam estar num espaço físico diferente, que é a sala de aula, para que o processo cognitivo seja interrompido. Tu pode falar um pouco mais sobre isso? Sim. Eu gosto muito de trabalhar autores. Então, há muitos autores que falam dessa prática educacional, dessa prática do cognitivo e principalmente dessa afetividade. A criança aprende onde existe afeto. Então, muito mais do que o conteúdo escolar, ela vai aprender neste momento o afeto. Então, como eu venho dizendo assim nos meus acompanhamentos com os pais, primeiro dê amor a essa criança, mostre para ela o que está de fato acontecendo, porque ela sabe o que está acontecendo no país e no mundo. Então, se nós passamos por um momento difícil, que nós ainda estamos tentando entender o que está acontecendo, porque é uma doença que uma hora ou outra, várias coisas vão acontecendo, várias notícias, aí tem um monte de fake news, aí tem as crianças de repente pararam de ver os seus amigos, de repente eles não podem mais ir a parques, de repente aconteceu um monte de coisa e essas crianças estão dentro das suas casas com os seus pais que estão perdidos. Primeiro porque eles não sabem lidar com seus filhos, né? A nossa geração atual, ela é educada numa escola de educação integral, então elas ficam o dia inteiro dentro das escolas, e esses pais não conhecem os seus filhos. Então tem pais que não sabem qual é a cor favorita do seu filho, o que seu filho mais gosta de comer, por que o seu filho gosta de determinado desenho, e nem a parte afetiva esse pai não está conseguindo lidar. Primeiro porque ele não tem tempo, porque está todo mundo trabalhando home office. Segundo porque ele não tem uma disciplina para lidar, não tem uma rotina, porque a nossa rotina foi modificada. Então nós estávamos numa família em que a gente saía cedo para trabalhar e voltava só no final do dia, buscava o filho na escola e ok, tudo certo. Agora nós estamos há mais de 6 meses em casa. Por exemplo, aqui em Osasco as escolas não voltam este ano. E aí esses pais estão desesperados. Primeiro porque muitas escolas estão tendo aulas online. As escolas que não estão tendo aulas online têm apostilas imensas para dar conta do conteúdo. E esses pais muitas vezes não sabem ensinar. Então, assim, entra num desespero muito grande. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é ter calma. A gente precisa ter essa calma. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador. Eu não gosto muito de usar a palavra difícil, porque não existe difícil. Existe a palavra desafiador. Então, nós estamos enfrentando um desafio. Então, a pandemia, ela é um desafio. Alfabetizar uma criança é um desafio. Ensinar o seu filho é um desafio. Então, os pais são os primeiros educadores. E nós estamos terceirizando essa educação somente para a escola. E a escola, ela trabalha em conjunto com a família. Muitas vezes, os professores vinham falando isso para os pais. Olha, a escola trabalha com a família, a escola faz a sua parte e a família também faz a sua. E muitas vezes nós somente entregamos os filhos para a escola e ficamos de braços cruzados, achando que somente o financeiro que resolve as questões dessa criança. E aí agora vem o isolamento social mostrando que não. Que essa criança precisa dessa atenção da família, que ela precisa dessa socialização da família, porque a gente não pode se socializar lá fora. E o ser humano, ele precisa se socializar. Ele precisa do afeto, ele precisa se sentir querido, inserido na família. Então, nós precisamos participar desses grupos familiares, eles precisam estar em interação conjunta. O ser humano, ele não aprende sozinho, ele aprende com o outro.
Então, por exemplo, como que eu ensino matemática para o meu filho? Fazendo um bolo com ele, ensinando as medidas de um bolo. Como que eu ensino língua portuguesa? Contando histórias, fazendo produção de textos com carimbos, com desenhos. Então, existe uma série de formas que eu posso alfabetizar. Outra coisa muito importante, essa criança ela precisa ter o desejo de aprender. Então, eu só aprendo algo quando eu tenho um desejo muito grande de aprender. Então, eu preciso querer essa aprendizagem. E esse querer aprender não está voltado somente para o conteúdo escolar. Porque a partir do momento que eu tenho uma família que é afetiva comigo, que eu tenho uma família que me quer bem, que eu sinto que ela é uma família saudável. E o que a gente chama de família saudável? É aquela família que tem uma rotina, é uma família que tem os vínculos afetivos muito internos que demonstram a essa criança. É uma família que tem rotina e é uma família que tem principalmente equilíbrio emocional, que hoje em dia está faltando muito nas pessoas. As pessoas elas têm medo de demonstrar afeto, elas têm medo de demonstrar amor e acham que isso é coisa do passado ou que isso é fraqueza do ser humano. E não é. Uma criança ela precisa sentir que ela é amada. Ela precisa que as pessoas que estão perto dela demonstrem essa segurança. Muitas vezes eu atendo crianças que não querem contar para os pais coisas simples que acontecem no seu dia a dia. Ou seja, as crianças muito pequenininhas não têm esse amor pelos pais, essa confiança que muitas vezes eles têm nos professores, que têm nos terapeutas. Então, que tipo de família nós estamos querendo formar? Que tipo de cidadãos nós estamos querendo formar? Então, o primeiro passo nesse momento de pandemia não é somente o conteúdo escolar. A gente tem que aprender também a ser afetivo. A gente tem que aprender também aquelas palavrinhas mágicas que nossos pais nos ensinaram. Por favor, obrigado. Um pouquinho de atenção, um pouquinho de rotina. Tudo isso faz com que essa criança, mais cedo ou mais tarde, ela aprenda o conteúdo escolar. O conteúdo escolar a gente vai dar conta em algum momento. Nós precisamos inserir essas crianças nas nossas emoções. O cognitivo dela, ela vai conseguir dar conta do conteúdo escolar. Mas e das emoções pós-pandemia? Aí fica uma pergunta para nós. E as emoções pós-pandemia nos vínculos familiares? Como que está? As famílias estão em desespero, querem a qualquer custo que as escolas sejam abertas, mas não estão pensando na saúde emocional dessas crianças. Como vai ficar? Porque a criança está entendendo o que está acontecendo. Ela precisa entender que o conteúdo escolar vai ser realizado. Eu atendo crianças que estão em desespero, porque diz que a mãe e o pai não têm paciência de ensiná-las. Então, esses pais, eles estão angustiados. E não existe um culpado para isso, né? Não tem um culpado por conta de todo esse problema social que nós estamos vivendo. Mas nós temos que aprender a ter harmonia com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Patrícia, é muito bom te ouvir e nós vamos fazer uma fala muito gostosa, porque tem muito, Patrícia. Eu vou agora falar um pouquinho de mim, como eu cheguei nesse universo da criança. Enquanto tu falavas, eu lembrei... eu comecei nas exatas, né? A minha primeira graduação foi matemática, administração e outras formações de pós. Eu vim realizar o meu sonho da psicologia quase 20 anos depois, já em mestrado em psicologia da saúde, em que o meu trabalho foi o uso da brinquedoteca, né? O uso do brinquedo auxiliando o paciente oncológico infantil. O quanto o brinquedo, né, é fundamental. Fiz quando eu morei em São Paulo, no Hospital do Grande ABC, tu conhece lá. Então, foi um trabalho muito rico. E foi exatamente e nessas falas, nesse intervalo que nós tivemos que criar rotinas para nós mesmos. Eu até brinco que eu gosto tanto de trabalhar que até nesse período de pandemia que as pessoas pararam, eu gerei trabalho para mim. Eu pensei, nas 2 primeiras semanas eu fiquei muito mal. Depois eu pensei, eu vou criar trabalhos para mim. O que eu posso fazer, né, com toda essa minha experiência, tanto na área das exatas, quanto na área das humanas, na psicologia, na psicanálise, né? Eu preciso... E aí comecei a gravar vídeos,
não é? Eu pensei, eu vou gravar um vídeo por semana, contando as minhas experiências, o que eu estou sentindo, para compartilhar com as pessoas, para que as pessoas não se sentissem tão abandonadas, porque nós nunca passamos por uma pandemia, nós nunca vivemos, nós fomos, né, Patrícia, sequestrados da nossa vida lá fora, muito aos moldes da doença do Covid, em que os parentes não puderam enterrar os seus familiares, tendo em vista o alto contágio, nós também não podemos nos despedir do mundo lá fora. Amigos, convidem mais amigos e amigas para escutar essa fala nossa. É uma fala muito especial. A Patrícia, ela é muito requisitada, eu não sei se eu vou conseguir trazê-la de novo aqui. Porque é muito... Então, Patrícia, eu pensei, como eu posso ajudar, não é? E sempre que tu ajuda, na realidade, o principal ajudado és tu mesmo. Lembra quando a gente entra no avião, né? E eu sempre ficava muito incomodada. Caso haja turbulência, eu também, como consultora empresarial, eu viajei muito pelo Brasil todo, viajei para fora também. Então, eu tinha vontade de botar no ouvido, né, para não escutar. Se houver turbulência, pegue a sua máscara de oxigênio, coloque em você, não é? E ajude aquele que está do seu lado. Eu pensava, gente, mas e aí tem um idoso sentado aqui, tem uma criança, eu vou botar máscara e isso não é egoísmo. E agora, usando como metáfora, nós tivemos que fazer isso. Colocar a máscara para ajudar o outro. Colocar a máscara para primeiro cuidar de nós, nos fortalecermos, né, gerarmos, né, gerarmos uma estrutura interna forte para, de máscara, cuidar do outro. Então, aquilo que a gente ouve uma vida toda nos aviões, em que é necessário, né? Tu não pode cuidar do outro se tu não estás bem. Então, eu criei uma rotina, gerei trabalho para mim. Então, gravei nesses 5 meses 20 vídeos, em que às 21h30, tem muita gente que não gosta de novela. Então, eu coloco desde o primeiro, não é? E aí, nós coloco os vídeos, e aí as pessoas já estão me dizendo, poxa, Esther, às vezes eu coloco um vídeo que eu gravei lá no início, em abril, na Páscoa, outro agora, o quanto nós crescemos. E nós estamos num grupo nos ajudando, porque as experiências, quem que não chorou? Quem não ficou deprimido? Quem não ficou... Eu digo assim, um dia nós acordávamos bem. Hoje eu vou fazer exercício, eu vou fazer em casa, vou pegar um vídeo, vou fazer pilates. No outro, tu não tinha absolutamente vontade de nada. Normal, está dentro do quadro. Desse quadro do isolamento, né? Da overdose de gente junto. Foi quase uma gaiola, né? E que todo mundo ficou pertinho, não tendo como respirar. Sim. E eu digo assim, tem dias que não tem vontade de fazer nada, aliás, fazer algumas coisas, e o outro não tem vontade de fazer nada, de ficar até deitado. Então, passamos por esse processo, né? Então, uma coisa também, Patrícia, fala um pouquinho mais alto, eu não estou te ouvindo. É extremamente normal. Eu gostei muito do exemplo que você deu sobre... Uma outra coisa que eu dividi, e aí eu quero a tua opinião, né? Eram 4 núcleos no mesmo espaço. A mãe, o pai, o relacionamento, o casal, que é o terceiro núcleo, né? Ambos são indivíduos, e os filhos. E aí? Sendo que os casais se encontravam no final de semana, porque né, chegavam cansados, levavam os filhos para a escola. A criança já não era mais criança, Patrícia. A criança tinha 10 horas, 8 horas de atividade. Quando eu morei em São Paulo, e já faz isso 6 anos que eu voltei, eu entrevistei o Dr. Marcelo Ferraz Sampaio, um dos maiores cardiologistas, com trabalhos fora. Eu tive o programa Visão Saúde, né, no canal 9 da NET em São Paulo, a gente está sabendo agora isso, mas porque crianças, adolescentes de 12, 14, 16 anos
com AVC, com acidente vascular cerebral, derrame, pelo excesso de exigência de manhã era escola, como tu falaste, em tempo integral. De tarde, a criança não ia para casa, almoçava na escola, ela fazia judô, ela fazia, então, fazia informática, inglês. Então, o que acontecia? Ela voltava para casa no mesmo horário que os pais voltavam. E eu vi isso, eu morei em São Bernardo do Campo vários anos, em função da universidade. Depois eu fui para Jundiaí, já era um outro contexto. Mas eu via de manhã, 6 horas da manhã, os pais saindo para o trabalho, né, que nós sabemos como é aquele trânsito, com aquele pacote e a mamadeira. Eu olhava, eu ficava muito triste. Eu pensava, meu Deus, essa criança não foi, nem tomou banho, mas era o horário. Então, ela ganhava já o seu primeiro banho da manhã na escolinha, e ficava todo dia. Qual é a convivência que ela tinha com os pais? Todo mundo, todos nós temos que trabalhar. Mas é a qualidade, né, Patrícia? E aí, o que aconteceu? Como tu falaste, os pais não sabem a cor que o filho gosta. Claro que tem pais maravilhosos, extremamente presentes, e pais, mães e pais. E hoje os pais também estão se envolvendo bastante na educação. Só que o Covid não esperou que as nossas crianças ficassem mais atingidas ainda emocionalmente, mais doentes emocionais. Que nós não tivéssemos mais crianças que fossem psicopatas sociais, não é? Porque esse isolamento, estou errada? Gera, porque a psicopatia social, ela desenvolve. Assim como o autismo. Existem crianças que não tiveram, não nasceram autistas e desenvolvem pelo excesso de tecnologia, o excesso de solidão, ou estar convivendo, não é? Aliás, pessoas muito diferentes, aquelas crianças que ficam com eu chamo geração X, Y e Z. Então, ele já é Z, né? Ele está 1000 na frente. E, no entanto, está sendo cuidado pela avó. Então, eu sou hiper favorável às escolinhas, mas tudo com um limite, né? Então, havia um total desconhecimento. E a criança, eu tenho percebido e também pesquisado, ela sente exatamente o que tu falaste, que os pais estão cansados delas, que ela não se sente que ela está contribuindo, que ela está feliz. O que eu observei, e nós conversamos já sobre isso, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, em especial, Rio Grande do Sul, porque eu também tenho formação em saúde pública, né? Antes de fazer o meu mestrado em marketing e serviços de saúde, eu fiz formação em saúde pública. Então, os idosos deprimidos e as crianças deprimidas. A saudade um do outro. Porque quem que preenchia, né, esse vazio emocional enquanto os pais trabalhavam tanto, tanto e tanto para o ter, né, esquecendo o ser. Agora passo a palavra para ti de novo, mas eu achei extremamente importante esse distanciamento. E aí, como eu até digo o seguinte, tu também conhece, aqui não sei se tu conhece varinha de marmelo, vara de marmelo, palmada, vamos chamar de palmada. Então, eu digo assim, ó, acabou existindo muita violência, e a violência não foi só a violência da mulher, foi a violência com as crianças e os idosos se sentindo culpados, eu tenho pesquisas, sentindo culpados por estarem atrapalhando a vida dos filhos, culpados por serem sêniors, eu não gosto da palavra idoso, eu já adotei a palavra sênior, que é um estágio depois do master vem o sênior, não é? Então, culpados. E a criança também culpada, porque, de certa forma, porque também ela sente, ela é pequenininha, mas ela sente que ela também está atrapalhando, em alguns momentos, a vida dos pais. Né? E o home office, nós sabemos desse desafio, né, que vai ser agora 70% em torno disso, das empresas que sobreviveram, que elas vão continuar no home office.
E aí, minha querida, minha doutora, tão mocinha e tão estudiosa e tão, com tanta prática, né? Como lidar com as crianças? Hoje eu recebi muitas perguntas. Como lidar nesse período de home office, em que tu tem que trabalhar, tu tem que dar atenção para eles, tu tem que acompanhar os estudos à distância. Vamos pensar naqueles de 6 anos para baixo, né? Aqueles que estão na escolinha mesmo, que a gente chama aqui, né? Qual a dica que tu daria, Patrícia? Tá, em primeiro lugar, eu acredito que nós já vínhamos de uma sociedade doente, nós já vínhamos de uma sociedade que não pensava nos sentimentos, nas emoções. Nós somos, a minha geração também é uma geração do ter e não do ser. Então, as próximas gerações, acho que essa garotada, os adolescentes, 14, 15 anos, e principalmente essa nova geração, 6, 7, 8 anos, elas são a geração do ser. Então, você percebe que hoje os jovens, eles estão preocupados em ter um carro, em ter uma casa, eles estão preocupados em viajar, eles estão preocupados em ser formado em algo para poder desfrutar dessa formação de alguma forma, dos benefícios que traz essa formação. Mas a juventude de hoje não está preocupada mais com ser rico, com ser milionário, com desgastar a sua vida fazendo coisas que eles não gostam. Há algumas gerações atrás, as pessoas se formavam numa determinada profissão e tinha que morrer naquela profissão. Hoje já não é mais assim. Você se formou em algo, passou alguns anos, você viu que essa formação, você não quer mais ser isso que você se formou, você pode fazer outra coisa, você pode exercer outra profissão, ou simplesmente você não quer fazer nenhum tipo de formação superior, você pode fazer uma formação técnica. Exatamente! Tu pode fazer um técnico. Era essa formação mesmo, era exigida uma formação superior. Hoje, dependendo do que você for fazer, você ganha muito mais do que uma pessoa que tem mestrado e doutorado. Então, essas famílias, elas já vinham adoecidas há muito tempo e ela só se agravou após a pandemia. Por quê? Porque nós não sabemos conviver em família. Nós sabemos conviver em sociedade. Porque na sociedade, nós somos mascarados dos nossos sentimentos. Mas na família, você tem que saber conviver. Você tem que aprender a conviver. Então, assim, como dica, eu sei que tem muitas famílias incríveis, famílias maravilhosas, que já vinham tratando seus filhos de uma maneira equilibrada. Então, a gente precisa de equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional a gente não consegue da noite para o dia. A gente precisa, é um longo exercício de autoconhecimento, de automotivação e de saber o que você quer para a sua vida. Autoconhecimento. Então, e é um trabalho, como eu digo, as pessoas dizem, mas eu falei, gente, isso é muito treinamento. Nós sabemos o quanto nós temos que começar nos treinando. Se tu vai ajudar uma pessoa, eu também atendo no que eu chamo de escritório, né? Porque como eu faço tanto a parte life como executive, eu chamo de consultório, de escritório, mas que é um consultório com escritório junto. Mas em situações. Hoje, realmente, concordo, eles querem ser. É uma geração que quer ser. E eu tive o caso de uma moça, uma situação, ela foi direito até o último semestre. Por quê? Ela estava realizando, e isso é muito importante para que os pais repensem o sonho da mãe e do pai. E um dia ela chegou para mim e eu fui trabalhando constelação, né? Que eu fiz a constelação na Alemanha, fui trabalhando com constelação e verifiquei, sabe o que ela queria da vida dela? Eu fui com ser dona de casa. Ela disse, eu quero e eu tenho certeza que eu serei uma ótima mãe. Eu quero ser dona de casa. Por que eu preciso? Todas as pessoas têm que trabalhar fora. Eu quero encontrar, diz ela assim, ó, a moda antiga, um namorado, um marido, que também tenha esses mesmos objetivos, que queira ter uma casa, que queira ter uma família, e vai ser o sonho da minha vida, cozinhar. Acabou, ela ficou uma pessoa altamente e realmente encontrou o amor da vida dela. Por quê? Porque ela já estava numa energia de cura,
de autocura e de cura. Ela encontrou e realmente já estão noivos. Eu acho que vai ter vários filhinhos aí. Para ela, o sonho dela era ver uma mesa bem arrumada, sabe, as crianças sentadas. Então ela tinha. Por que todos precisam sonhar a mesma coisa, né? Então, Então, e tu falaste realmente isso muito bem. Um curso técnico, não é? Ou ser quantas também já tem, às vezes a mãe trabalha e o pai cuida das crianças e faz isso muito bem. Por que há, né? E eu queria, como psicopedagoga, tem pais que têm eu digo, são pais-mães, não é? Eles só não geraram, mas eles têm todo um carinho, um cuidado, né? Com os filhos pequenos, que não, em nada, né, deixa a desejar. Eu estou errada? Não. Eu acredito que a família, cada um tem o seu papel. Então, na formação dos filhos, então vamos falar de formação de filhos. A gente vem de uma geração extremamente patriarcal, em que as mães ficavam em casa e os pais iam trabalhar. Há muitas décadas isso começou a mudar. Então, as mães também trabalham, os pais também trabalham, ou os pais ficam em casa e as mães saem para trabalhar. As tarefas domésticas começaram a ser divididas. Hoje em dia, por que a gente vê aí um monte de casamentos sendo desfeitos? A maior parte dos motivos não é porque não existe amor, é porque não existe diálogo. É porque não existe o entender o outro. Peraí, eu trabalhei o dia inteiro e você também trabalhou. Eu chego em casa, vou fazer todo o serviço doméstico e você vai assistir televisão. Então, as nossas gerações já não aceitam mais esse tipo de coisa. Então, precisa existir amor, precisa existir diálogo. Então, assim, enquanto eu faço o jantar, você pode ajudar o nosso filho a fazer a tarefa de casa. Enquanto eu lavo a roupa, você vai brincar com o nosso filho. As tarefas têm que ser divididas. Enquanto eu lavo o banheiro, você vai arrumar a cozinha. Então, todas as tarefas precisam ser motivadas e motivadoras. Eu vejo muito esse exemplo em algumas famílias que eu atendo, por exemplo, em que estão agora em home office e encontrando extremas dificuldades. E eu garanto que o home office ele veio para ficar. Sim. O Karnal fala muito disso. Só que ele veio para ficar não como a gente está vendo agora, em que a gente não tem a questão do social. Ele veio para ficar porque muitas empresas perceberam que é muito mais prático, é muito mais econômico para a empresa e para o funcionário, e o funcionário se sente muito mais produtivo e feliz. Só que para que esse funcionário, para que essa família seja mais produtiva e feliz, ela precisa da rotina. Não é que o isolamento social chegou e a gente tem que bagunçar os nossos horários, que a gente tem que bagunçar a nossa vida. Reaprender a ser família. Exatamente. A gente precisa de uma rotina motivadora. Sabe aquela agenda que a gente às vezes acha que é coisa do passado? A gente precisa ter uma agenda de horários. Olha, nesse horário, então, por exemplo, tem muitos trabalhando no horário comercial, das 8 às 5. Então, das 8 às 5, eu tenho o meu horário comercial que eu não posso parar para dar atenção para o meu filho. Só que a partir das 5 horas não é mais o meu horário. Então, eu posso desligar o WhatsApp, eu posso desligar o sistema da empresa e dar atenção para o meu filho sem estar conectado no celular. Então, isso é extremamente importante. Vínculo afetivo. Então, ao invés de você estar preocupado somente com o conteúdo escolar, está preocupado com esse afetivo com o seu filho. Porque a partir do momento que essa criança ter esse emocional garantido, o cognitivo dele vai funcionar, porque é um efeito colateral. Ele vai recuperar muito rapidamente. Exatamente. Agora, aqui, tempos modernos, estamos evoluindo tecnologicamente e regredindo como seres humanos. Amigo, concordo plenamente, meu amigo Ferraz. É exatamente isso. Nada acontece por acaso. O planeta estava saturado. Como eu digo, o planeta não precisa de nós, somos nós que precisamos, nós que somos hospedeiros. E o planeta deu um basta. Ok, vocês não querem mudar, então vão ter que se mudar. Porque existia todo um descuido, né, com o planeta e só a necessidade de ter
ter e ter e ter. Eu dizia que já quase que eram teres humanos e não seres humanos. Exatamente. Então, o confinamento, né, o Covid, que eu chamo sempre de Covid humanizante, as pessoas não entendem por quê. Porque ele mostrou que a doença e que a morte, ele não escolhe, não tem escolha. Todos todos somos iguais, não só perante a lei, mas somos iguais, sim, perante a doença e a morte. Aí não tem discriminação, ela não escolhe. E se nós chegamos a essa conclusão, é o momento de nós nos humanizarmos ainda mais, não é? Olharmos para o outro, né? E vermos que, será que o meu filho quer ser engenheiro? Será que não sou eu que quero que ele seja, para que eu possa depois ostentar que eu tenho um filho engenheiro? Exatamente. Eu formei os meus 3 filhos na faculdade. Agora, será que esses 3 filhos formados constituíram famílias felizes? Exatamente. Essa questão da formação, ela é uma coisa muito interessante. Porque eu vejo os pais falando dos filhos, eles tão pequenininhos ainda, eu quero que o meu filho aprenda a ler e escrever logo, porque eu quero que ele se forme. Eu quero que ele seja um médico, eu quero que ele seja um professor. Então, ao longo da minha carreira profissional, eu vejo muitos pais falando do futuro, esquecendo de viver o presente. E a minha dica, de verdade, deixem as crianças serem crianças. Deixem se sujar na lama, deixem brincar com seus carrinhos, com seus bonecos. Deixem, inclusive, essas crianças caírem e se machucarem, porque elas vão entender esses mecanismos também. Deixem essas crianças serem crianças. Você vai dar limite? Com certeza. Você vai educá-lo? Com certeza. Mas ela precisa ser criança. Ela precisa viver aquele momento infantil. Ela precisa viver aquele momento do amor. Aquele momento em que ela precisa, de fato, brincar, conversar com seus bonecos, conversar com seus carrinhos, saber qual é o desenho favorito e entender que ela é amada. Então, assim, se você tem alguma discussão com o seu parceiro, com a sua parceira, nunca discutir na frente da criança. Quantas vezes eu atendo crianças que sabem exatamente o que se passa na casa? E às vezes elas, aliás, muitas vezes elas não têm o cognitivo adulto, elas não têm esse cognitivo adulto para entender de fato o que está acontecendo. Elas se sentem culpadas. Então, meu pai e a minha mãe estão brigando por minha causa. Eu sou a causa da briga. Isso! E é óbvio que não é. A criança não tem culpa de nada. Então, a gente tem que resolver os nossos problemas enquanto casal, enquanto pai e mãe. Os 4 núcleos. Criança, né? Entender que a criança precisa de criança. E eles percebem que os pais estão desajustados. E o que se ouve sempre, né? Eu preciso, não é eu quero, né? Eu preciso formar, depois que eu formar os meus filhos, eu cumpri a minha missão. Mas o que é formar? Formar é produzir conteúdos acadêmicos? É disso que o mundo precisa? Tem uma frase muito interessante do Nobel de Medicina, de Economia de 2018, que ele diz o seguinte, que o mercado não quer monstros indomáveis, ele quer detentores de saber absoluto, ele quer pessoas que gostem de outras pessoas e que saibam conviver e obter resultados através dessas pessoas. Portanto, com a inteligência emocional, que nós também trabalhamos muito, né, com a inteligência emocional, eu vejo muito meninos e meninas, né, já a preocupação não é... Eles, às vezes, se sentem num grau de estresse, eu atendo... Eles estão hoje em estresse pós-traumático, porque não vão conseguir fazer o Enem. Mas será que isso não é da cabeça deles? Eu queria que tu me ajudasse. Estresse pós-traumático. Porque culpados de não conseguirem satisfazer as expectativas dos pais.
Infelizmente, nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes querem satisfazer a expectativa do outro. E nós não estamos aqui para satisfazer a expectativa de ninguém. Nós estamos aqui para satisfazer nossas próprias expectativas e mesmo assim ainda é um elemento desafiador. Porque todos os dias a gente lida com frustrações, todos os dias a gente lida com os nãos que a vida nos dá e todos os dias a gente precisa lutar. Então já é muito eu ter que lidar com as minhas próprias expectativas. Só que isso é um elemento motivador que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida e ele é libertador. Então, na minha vida também, enquanto pessoa, enquanto profissional, inclusive, eu tentei lidar com as expectativas dos outros. E aí, muita terapia, claro, muita terapia. A gente consegue entender que a gente tem que lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias expectativas e com os nossos sonhos. A gente não tem que sonhar o sonho do outro, a gente tem que sonhar os nossos sonhos. Então, assim, se a sua irmã casou mais nova, se a sua família é rica, se a sua família tem um médico, tem um advogado, tem um professor, não importa. O que você quer ser? Em primeiro lugar, os pais têm que entender que os filhos precisam ser felizes. Eles vão atuar dentro de uma sociedade. O que eles têm de legado para deixar para essa sociedade? De legado emocional, de legado estrutural. Não de legado acadêmico somente. É importante? Lógico que é. Enquanto pesquisador acadêmico, é óbvio que a gente vê o quanto é importante ter pesquisas. Mas muito mais do que a teoria, a gente tem que linkar essa teoria com a prática. E a prática, ela se dá no dia a dia, ela se dá com as pessoas. Ela se dá com um bom dia que você cumprimenta a outra pessoa, com boa tarde. Oi, você está bem? E realmente ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. E não somente com questões pragmáticas do financeiro, com questões somente do status profissional ou do status da pessoa. A gente tem que ser. E o ser nós já somos e nós vamos ser a vida toda. O ter é consequência, só que o ter não é mais importante. Até porque nós estamos lidando num momento total de incerteza. Nós não sabemos como ninguém. Isso aí, ó, é absoluto. Não se sabe o que vai acontecer. O momento de incerteza é no mundo, atingiu o planeta. Então, eu não sei exatamente se eu vou continuar conseguindo pagar a minha casa, aquele financiamento que eu tirei lá. Eu não sei se eu vou conseguir. Então, o que nós temos que fazer e passar para os nossos filhos? Eu penso ser assim, o fortalecimento de uma estrutura emocional, aprender a lidar com a resiliência, aprender... sabe, aceitar os nãos da vida. Eu gosto muito de uma expressão de Khalil Gibran, né, que ele diz o seguinte, somente quando estamos vazios é que estamos equilibrados. O planeta praticamente teve que nos tirar todos da rua, nos colocar dentro de casa, ficava para que dentro das forças da natureza, não é? Houvesse um equilíbrio disfarçado, ensinando sem palavras o que nós deveríamos fazer pelo exemplo. Ele calou. O planeta calou-se. E nós passamos a nos debater, a ficarmos doentes, e aí, o que eu vou deixar para o meu filho? Sempre, mas, gente, eu digo assim, todos estamos na fila. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Eu digo, é uma fila, eu não sei se eu sou a primeira da fila ou sou a última. Isso não é... Eu sou uma otimista patológica, como tu disse, e uma idealista prática. Eu quero, como atrás, eu vou atrás, mas isto, desde que nascemos, a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Nós vamos caminhar para isso. Exatamente. Isso não significa que eu não faça todo o possível nesse intervalo. Só que eu tenho uma frase, né, que eu utilizo bastante, que o que é ansiedade? É excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. E as pessoas esquecem de viver o hoje. Por isso que o hoje se chama presente. E vem até de manhã, quando a gente acorda, com um topinho de fita. Não é? Exato. Então, o novo normal. Eu não digo, sabe, Paty, o novo normal. Eu digo o novo hoje.
Eu não sei. Hoje é um dia, amanhã é outro dia. Eu já não sei, né, se amanhã... É uma nova forma de viver, né? Nós É uma estamos nova... inserindo uma nova forma de viver. É uma nova forma de viver. E fazemos tantos planos, na verdade, a maioria não concretizamos, sem lembrar que a única certeza que temos é que um dia iremos morrer. Sim, e então vamos aproveitar o intervalo, como dizia John Lennon, né? Vamos aproveitar o caminho. Se eu não sei e não me é permitido, o Pai Maior não nos poupa, né, desse conhecimento, né, porque Ele nos ama, vamos aproveitar o caminho, aproveitar só por hoje, né? Colocar como meta ser feliz só por hoje. Porque a felicidade são momentos, né? E que as nossas crianças, tu está cuidando do horário? Falta 8 minutos. Porque eu, se deixa, Paty, eu já quero te convidar, olha a tua agenda, porque nós temos tanta coisa em comum, não é? Eu digo, tu vês que as pessoas se encontram pelos objetivos, né? Eu fiquei tão feliz de te conhecer, tão feliz de trocar, né? Tá aprendendo, né? Tá trocando. Eu tô aprendendo muito contigo. Eu digo assim, ó, eu só sinto muita falta dos treinamentos, que eu sempre trabalhei desde muito cedo, com 20 pessoas, 40. Eu sempre trabalhei com grupos pequenos de 20. Porque é tu aprendendo com 20, trocando. Então, a sala de aula é um grande aprendizado. Mas se o momento hoje pede recolhimento, não é em vão. Exatamente. Porque quando tu olha muito para o externo, tu esquece aqui dentro, ó, o interno. A gente tem que aprender a olhar para dentro de nós mesmos e fazer com que isso seja uma rotina. Esse momento é isso, fazer com que esse novo olhar não seja só agora, no momento da pandemia. Esse momento da pandemia é um momento de reflexão. Muitas pessoas perderam pessoas queridas, muitas pessoas estão amedrontadas. Então, é um momento da gente olhar para dentro de nós mesmos. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? Que legado que eu estou deixando para essa sociedade? Como eu já falei anteriormente em outros lugares, eu não estou aqui nessa vida só para pagar boleto. Seria muito injusto eu tratar a minha vida dessa forma, só para pagar contas e morrer, como a gente vê muitos memes de internet. Eu tenho um propósito. Se o meu propósito é cuidar do meu filho, se o meu propósito é cuidar do meu marido, se o meu propósito é ser um engenheiro, um professor, um médico, não importa. Descubra qual é o teu propósito, qual é a tua essência. Mas primeiro seja feliz. Seja o teu propósito de verdade. Ame aquilo que você veio para fazer. Então, o meu pai, por exemplo, queria muito que eu fosse advogada. Era o sonho do meu pai que eu fosse advogada. Eu não seria feliz sendo advogada. Eu sou feliz sendo psicopedagoga. Eu sou feliz sendo professora. Eu me realizo em sala de aula. Eu me realizo dentro de um consultório clínico. Então, nós estamos aqui para suprir as nossas próprias expectativas, o nosso autoconhecimento a cada dia. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas famílias. Então, se te for dado ser mãe, ser pai, ter uma família, que você encontre em meio ao caos um ponto de equilíbrio. Se você não consegue sozinho, busque ajuda profissional. Se você não consegue pagar essa ajuda profissional, a internet está enchendo de dicas. Inclusive as lives, tem um monte por aí para a gente aprender. A gente aprende junto, a gente aprende ensinando. Na psicopedagogia, a gente tem um termo chamado ensinante-aprendente. O que é ensinante-aprendente? Cuidador. Uma hora eu aprendo. Vai com vários hospitais, né? Só um pouquinho, eu vou te mostrar o livro que eu te disse que é o meu filho mais amado. Só um pouquinho. Olha, eu tinha deixado ele separado aqui. Tá vendo? Humanismo e lucratividade. Esse foi a minha tese de mestrado em marketing e serviços de saúde, e não o outro mestrado em psicologia. Aqui foi exatamente, olha que aquele estetoscópio é em forma de coração, que eu desenhei. Então, aqui a humanização nunca tinha que ter saído das nossas relações. Exato. A humanização
né, se nós somos humanos, é até um pleonasmo de falar de implantar a humanização, mas eu trabalhei muito com hospitais, principalmente em São Paulo, quando eu morei lá, trabalhando a humanização hospitalar, né, do convívio dos colegas, etc. Já estamos nos minutos finais, não é? E eu gostaria, então, que tu fizesse a fala final da autoridade. Só promete uma coisa, que tu vais conseguir um espaço de agenda para a gente voltar para fazer a outra, porque na outra vez deu o meu problema de internet, nós estávamos aqui num temporal, isso é bem do Sul, né? Quem está me escutando, do Sul não, do Rio Grande do Sul, chega assim, ó, aprendi. Do Rio Grande do Sul, não é Sul, Sul é 3 estados, é Rio Grande do Sul, e nós somos bairristas, menina, nós gostamos da nossa pátria, a gente chama o Rio Grande do Sul da nossa pátria, não é? O nosso folclore, as nossas tradições, né? É uma coisa realmente muito forte na gente, sabe? Então, é muito importante, né, que nós tenhamos, né, essa segurança de saber que a gente está fazendo o melhor que pode. Tá bem? Então, agora as palavras finais, deixa o teu recado e me promete uma oportunidade de nós voltarmos, né, olha a tua agenda, a continuarmos falando sobre os nossos diamantes brutos, né? São os diamantes, eles precisam apenas, né, serem moldados, né? E se nós tivermos pais e mães, professores, não se envergonhe de pedir ajuda. Tu concorda com isso? Eu trabalho com mães, faço também palestras em escolas, vou desenvolver um projeto com pais e mães, porque ninguém aprende, o filho não vem com manual de instrução, não é? Não vem ali, ó. No primeiro dia faz isso. Então, não existem culpados, não existem errados. Na psicologia nada é certo e nada é errado. São circunstâncias. Agora a palavra é tua. Bom, eu só quero agradecer pelo convite, quero agradecer por essa fala, por essa conversa. Todos nós aprendemos todos os dias. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. A criança, o adolescente, o adulto está sempre em constante aprendizagem. Nós estamos nesse caminho para aprender. Que todos possam aprender nesse longo caminho, ter o seu cognitivo dentro dos seus cuidados psicológicos também. Se vocês precisarem de algum tipo de orientação, o pessoal do Rio Grande do Sul pode entrar em contato comigo também, o pessoal de São Paulo, da região que você estiver, a gente presta atendimento também online, né, nesse momento de isolamento, de pandemia, e que nós possamos ter famílias saudáveis, famílias felizes, não famílias de comercial de margarina, mas famílias equilibradas emocionalmente, famílias que saibam lidar com as próprias frustrações, com os próprios mecanismos de aprendizagem, e que nós possamos ser motivadores, que possamos motivar as nossas crianças a ter um equilíbrio emocional e a entender que esse momento de isolamento social é provisório, mas que aquilo que a gente ensina para elas é eterno. É isso que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada. Que ótimo. E também eu aqui, né, pais, mães, professores, já fiz vários trabalhos, todos nós precisamos de ajuda. Eu tenho certeza que nessa pandemia tu também buscou terapia, eu busquei terapia, porque nós temos uma carga, porque nós estamos mais conscientes, não é? Tá caindo. Sim. Então, Esther Garcia, 51 99 42 22 985. Um beijo no coração, que só tem 15 segundos. Mas nós vamos voltar? Um abraço, minha querida, um abraço no teu coração. Tá ok? Obrigada. Adorei, 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 adorei.